Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos, na certeza de que temos a correspondência daí, que vocês estão conosco. Os nossos amigos espirituais também estão conosco. E nós vamos poder, em nome de Jesus, estudar as palavras de Emmanuel no livro da Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, no livro Vinha de Luz, na questão Respostas do Alto, que nos traz muitos ensinamentos, como sempre, né? Todas as lições de Emmanuel são tão incisivas, mexem conosco, nos dizem o melhor caminho a seguir. Jesus está sempre presente na nossa vida, né? Portanto, meus irmãos, vamos estudar em nome dele, que é todo-poderoso. Respostas do Alto. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Lucas 11:11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Nossos irmãos, e nós muitas vezes, em outros tempos talvez, quando o momento é muito difícil, quando a dor nos parece superlativa e muito intensa, e nós pensamos que não estamos mais suportando, nesses momentos muitos de nós se lembram da espiritualidade. Nem todos, é por evidente, né? Muitos de nós já está com Jesus dentro do coração e lembra para agradecer, lembra de Jesus, dos amigos espirituais em muitas circunstâncias. Mas outros irmãos, como nos lembra aqui Emmanuel na lição de hoje, muitos irmãos levantam a voz ou seu pensamento, a prece, a oração, à maneira de doentes desenganados, assim desesperados, aflitos, como se fosse o último pedido da face da terra. E eles pedem e esperam esse remédio que eles pedem com muita pressa para que ele chegue logo, porque eles já não aguentam mais, dizem assim, alegando que não recebem respostas do alto. Ou seja, eles pedem, mas quando ele dirige seu pedido ao alto, essa resposta não vem. Não é bem assim. Não é bem assim. E Emmanuel vai nos mostrar no decorrer da lição que não é assim. A resposta sempre vem e Jesus, o nosso Pai Celestial, nunca nos abandona. Toda planta que nosso Pai não plantou será arrancada, disse Jesus. Toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Portanto, se aquela dor, se aquela dificuldade não foi colocada ali em nome de Jesus, ela será arrancada. Então, vamos aguardar mais adiante a mensagem de Emmanuel. Prosseguindo. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Jesus nos disse isso também. Jamais. Se o filho pede pão, o Pai jamais oferecerá pedras, porque o Pai é todo bondade e misericórdia. E há aqueles que pensam, mas Deus me esqueceu.
Deus não me ama? Jamais. Nós todos somos irmãos e todos somos filhos de nosso Pai Celestial. O que nos vem para a nossa necessidade. O que nos chega é tudo o que precisamos. E é essa verdade que tem que se abrir em nós como uma a flor que desabrocha. Nós temos que desabrochar em nós as realidades da vida, as realidades da nossa vida, que é imortal. Nós somos um espírito imortal. O corpo fenece, mas o espírito cresce à medida que vamos reencarnando, à medida que vamos cumprindo as nossas obrigações e respeitando as nossas dificuldades e respeitando os nossos momentos, que são todos momentos que nos são dados pelo alto. O alto nos manda os momentos, nós trazemos os nossos momentos e precisamos passar por eles, bons ou difíceis. Prosseguindo. Diz Emmanuel, o Senhor jamais oferece pedras ao pai que pede pão. O Senhor jamais oferece pedras ao pai, não, ao filho que pede pão. Repetindo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta, porque a resposta sempre vem. No entanto, ela nem sempre vem da maneira que nós pedimos, ou da maneira que esperamos, ou que queremos, mas ela vem da maneira que precisamos. A resposta vem conforme o Pai entende, o nosso Pai Celestial, Jesus, o nosso Mestre, que nos ajuda, nos colabora conosco, e nesse momento, agora para você, agora para mim, Ele sabe do que mais precisamos. Então, nós vamos elevar a nossa prece num pedido muito intenso, muito forte, muito sincero. Meu Pai, me ajuda, meu Pai, eu estou passando por isso ou por aquilo. Meu Pai, nós vamos dirigir a nossa prece. Mas nem sempre eu peço e nós pedimos e nós agradecemos. Mas nem sempre aquilo que eu peço é aquilo que eu preciso. Então, quando a resposta é mais demorada ou quando ela não chega, é porque eu não estou no momento de receber essa resposta. A vontade de nosso Pai é sempre a certa e não a nossa. Ele sabe exatamente do que precisamos. Nós nunca sabemos, ou quase nunca sabemos. Temos, às vezes, uma leve impressão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. Fica difícil, às vezes, compreender, porque nós esperamos que eu pedi, eu vou receber aquilo que eu pedi. E não é assim, não é? No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria a hora que a resposta há de chegar, se ela vai chegar, se nós merecemos a resposta. É preciso um merecimento também. Nós temos que contar com todas essas possibilidades de satisfação do nosso pedido. Nem sempre é possível compreender de pronto, porém, em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Sempre será assim. Nós não vamos receber nada que não precisamos ou que não merecemos. Tudo nos é dado por acréscimo de misericórdia do nosso Pai. Ele nos entrega tudo, primeiro o reino de Deus e sua justiça. Depois, tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, nós vamos buscar esse reino de Deus que está dentro de nós. E quando nós estivermos
com Ele dentro de nós, nós vamos elevar o nosso pensamento. Seja feita a tua vontade, meu Pai, e não a minha. E é assim que o nosso pedido terá a resposta, que é a resposta da vontade soberana de nosso Pai. Por isso, muitas vezes, o aviso nos chega por meio de uma doença, que é o recurso de salvação, porque naquele momento de dificuldade, eu vou elevar o meu pensamento ao meu Pai. Eu vou elevar o meu pensamento a Jesus. Nesse momento, eu não estarei desligado. Eu não estarei afastado das coisas de Deus. Nesse momento de dor, eu estou pensando, meu Deus, como eu posso melhorar? Como eu posso resolver este problema, esta questão, esta dor? Me ajuda a encontrar a solução. Porque, na verdade, eu não devo me dirigir ao Pai Celeste dizendo, Pai, dá-me isso ou dá-me aquilo. Se não for o momento, não será dado. Portanto, vamos acreditar na vontade de nosso Pai. E quando o aviso benéfico nos chega, vamos receber não com contrariedade. Se eu ficar doente, se eu ficar com problemas no meu caminho, eu não posso ter uma contrariedade em relação à vontade de meu Pai, porque o meu Pai sabe o que é melhor para mim. E se aquilo chega, aquela dificuldade, é um despertamento. Eu estou acordando. É como se eu tivesse levado um aperto assim, acorda, acorda, acorda. É a doença quando chega, é a dificuldade, é o lamento. E o lamento vem ao invés do agradecimento. Temos que agradecer. Obrigada, meu Pai, pelas dificuldades, porque elas são o meu despertador. Eu preciso acordar para ti, porque estando contigo eu estarei sempre protegida. Portanto, a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Às vezes, diz Emmanuel, a ajuda do Cristo, as flores da compaixão dele, o amor infinito que chega para nós, se apresenta em forma de espinhos, que nos causam dores, portanto, o espinho nos fere. Ele nos fere, mas nos acorda, nos desperta para as realidades do alto e não as realidades do mundo, porque enquanto estamos nas realidades do mundo, nós estamos como que entorpecidos. Vivemos para o mundo e para as coisas do mundo, mas enquanto eu estiver entorpecido, eu não estou progredindo. Eu não estou resolvendo as minhas questões de vida eterna. Quando a dor me chega e eu me volto para o alto, para o meu Pai Celestial, eu vou me lembrar que eu sou filha de Deus. Eu vou me lembrar que a minha vontade não é soberana, mas a vontade de meu Pai. Eu vou me lembrar que Jesus é o Mestre, que Jesus nos guia e nos protege. Eu vou me lembrar de tudo isso. Portanto, Ele nos visita muitas vezes em forma de espinhos por causa disso, para nos despertar. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente, em feridas santificantes, que depois vão de ser fechadas para a nossa glória de nosso Pai, onde nós vamos dizer, graças, meu Pai, obrigada, meu Pai, tudo posso naquele que me fortalece. E prossegue Emmanuel. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor. Ele caça o seu tempo, o nosso tempo, muitas vezes, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos.
e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Por que ele não é masoquista, nem é um pai tirano? Ao contrário, ele é um pai amor, bondade, todo ternura. Ele nos traz, muitas vezes, ele nos caça o tempo, muitas vezes, porque estamos esbanjando o tempo da nossa existência com dias em que se repetem graves delitos. Nós cometemos graves delitos e eles se repetem de tal maneira e nós nunca nos lembrando que somos filhos de Deus Altíssimo, do nosso Pai Celestial, que Jesus está conosco o tempo todo, que os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães nos protegem sempre. Nós não nos lembramos disso e vamos numa sucessão de delitos pelo tempo que nos é concedido, praticando esses delitos numa repetição de graves delitos. E não raro, diz Emmanuel, dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. O progresso é o objetivo. Nós temos que crescer para o alto, crescer para o alto no sentido do nosso Pai Celestial, alto, da espiritualidade, e não crescer para cima, porque isso todos nós, quando crescemos nesse sentido não físico, mas o sentido espiritual. Essa crescer espiritualmente. E diz Emmanuel, se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Se a paternidade humana é amor para o seu filho, pai humano, a mãe, todos querem o bem daquele filho, todos desejam o melhor para os seus filhos de uma maneira geral. Por que será que o nosso Pai, que é todo amor, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor, iria nos negar o seu amor a nós, que somos seus filhos? Jamais. Ele sempre nos dá todo o amor que precisamos. Muitas vezes, por ser um pai boníssimo, ele não vai nos dar aquilo que vai nos fazer o mal. Muitas vezes a criança, filha de um pai terreno, deseja alguma coisa que vai lhe fazer muito mal. A criança gostaria, por exemplo, de brincar com uma faca. O pai vai deixar? Por certo que não vai deixar, porque vai correr o risco de se ferir seriamente. Assim, o nosso Pai Celestial, comparando muito fracamente, ele não vai nos deixar fazer nada, nem passar por nada que não seja muito necessário. E todas as dificuldades que passamos, todas as dores, todas as lutas, estão muito certas de serem aplicadas a nós, porque delas precisamos, porque malbaratamos o nosso tempo, porque não nos dedicamos ao nosso próximo como deveríamos, porque não cumprimos com as nossas obrigações. Então nós somos despertados pela dor, pela dificuldade, para sairmos desse marasmo, dessa situação que não favorece ao nosso progresso, não nos ajuda a progredir. Portanto, diz Emmanuel, o todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Imagina, o nosso Pai Celestial só nos dá amor. E o amor vem muitas vezes em forma de dor, porque é do que mais precisamos para crescer. E temos que confiar, temos que ter fé. Porque quando temos fé, nós sabemos, o que vem para mim é aquilo que eu mais preciso. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna.
Somos espíritos imortais. Pedimos há muito tempo e todas as respostas nos chegam na forma que precisamos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos defenda, que a luz do alto nos favoreça sempre para o nosso crescimento e agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, dos nossos amigos espirituais. Até a próxima semana, se Deus quiser.